Eu sou Jaile Sodré Guimarães, acadêmica da turma de Letras na modalidade EAD, e esta é a socialização do estágio curricular obrigatório 2, observação e regência no Fundamental 2. A área de concentração, ensino de língua portuguesa, como tema, principais métodos de ensino da língua portuguesa e teorias de aprendizagem. A justificativa, o ensino da língua portuguesa, encontra-se então organizado em torno de práticas e atividades que procuram levar as crianças a se apropriarem progressivamente das capacidades de compreender textos e de produzi-los em diferentes modalidades: escrita, oral, multimodal, de forma crítica e contextualizada. Na alfabetização, o ensino de língua portuguesa encontra-se geralmente organizado em torno de 4 grandes eixos de ensino: leituras de textos, produção de textos, oralidade e conhecimentos linguísticos. Tais eixos são normalmente trabalhados de forma interrelacionada e em diferentes áreas do conhecimento. Temos aqui então os objetivos de ensino, dividir entre os objetivos de ensino do acadêmico e os objetivos de ensino do estudante. Nesse caso aqui, nós estamos visualizando os objetivos de ensino do acadêmico, que é conhecer o universo de textos que circulam socialmente e saber produzi-los com coerência e interpretá-los, valorizar a leitura como fonte de informação e saber diferenciar as modalidades de leitura e procedimentos que requer o leitor, e conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores de classe, gênero ou etnia. Estamos visualizando agora os objetivos de ensino do estudante. Produzir textos escritos coesos e coerentes dentro dos gêneros. Utilizar a linguagem para expressar sentimentos, experiências e ideias, considerando e respeitando os diferentes modos de falar, e revisar os textos até ser considerado bem escrito. Vamos então agora para a fundamentação teórica. A metodologia de ensino de língua portuguesa. A metodologia de ensino de língua portuguesa responde a dificuldades encontradas por professores ao utilizar o método estrutural no sentido da língua portuguesa como primeira língua ou língua materna, discutindo o que, o quando e o como ensinar e que tipo de habilidades linguísticas o método é capaz de desenvolver. Então, nós sabemos que existem diferentes métodos de ensino da língua portuguesa, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. O método comunicativo, ele enfatiza a comunicação oral e escrita, enquanto o método estrutural, ele foca na gramática e na estrutura da língua, já que o método lexical, ele se concentra no vocabulário e na expressão idiomática. Então, é importante discutirmos esses diferentes métodos e como eles podem ser combinados e adaptados para atender às necessidades dos alunos. Analisar também a importância de usar essa variedade de técnicas de ensino para manter os alunos engajados e motivados. Ainda aqui, seguindo, temos alguns exemplos de metodologia tradicional: Montessori, Waldorf, construtivista, freiriana, Pickler e metodologia ativa. Temos aqui também os eixos de ensino de língua portuguesa, o componente dividido em 4 eixos temáticos, definidos pelas práticas de linguagem. Temos então aí o eixo da leitura, eixo de produção de textos, o eixo da oralidade, o eixo da análise linguística semiótica. Esse componente, ele é dividido, os eixos de ensino são divididos e cada um deles, digamos que traz suas competências. Eixo da leitura, temos a necessidade de trabalhar em intertextualidade, desenvolvimento de postura crítica, checagem de informação e entre outros. Assim como o eixo de produção de textos tem ele traz novas competências, assim também como o eixo da oralidade traz novas competências. Então, são eixos que se subdividem, trazendo novas competências para os nossos alunos. Temos aqui, então, adiante, as teorias de aprendizagem.
As teorias de aprendizagem são os estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo do aprendizado humano. Como o campo da investigação do conhecimento humano é bastante vasto, algumas teorias obtiveram destaque ao longo do século, servindo como base teórica para os estudos nesta área. Então, temos aqui, algumas teorias, behaviorismo, cognitivismo, construtivismo e interacionismo. Cada um deles estuda um componente comportamental do aluno, seja o comportamento em si, psicológico, a forma que ele tem de se relacionar com os demais, enfim. Gostaria de destacar a teoria do interacionismo, que Jean Piaget, ele fala, ou seja, ele considera que a interação do indivíduo e o meio em que ele está inserido, eles são essenciais no processo de aprendizagem e, inclusive, entra em acordo com etapas de desenvolvimento propostas por ele mesmo, por Jean Piaget, no caso da teoria construtivista. Então, essas teorias elas são fundamentais para que nós possamos entender os alunos, como eles aprendem e como o ensino pode ser mais eficaz, e enfatizando que a importância do processamento de informações e da memória da aprendizagem dos nossos alunos. Analisando, então, qual seria a melhor para que nós possamos aplicar, usá-las na prática, tirar dessa teoria e praticá-las para que nossos alunos tenham um desenvolvimento satisfatório. Então, passando aqui para a parte da metodologia, o estágio ocorreu em 25 horas de estágio. A metodologia utilizada durante esta etapa foi a observação do ambiente escolar e do trabalho da professora titular, com a elaboração do planejamento e colocando em prática o que aprendi. A experiência vivenciada ao longo desse estágio foi muito importante para perceber que quando o profissional ele se encontra e se entende na condição de professora, mesmo que exercendo sua futura profissão em condição de estagiário, perde um pouco o medo, então buscamos, mesmo que em curto tempo, nos relacionar aos conhecimentos adquiridos na teoria e colocá-los em prática. Eu acredito que trabalhar na educação é um desafio muito grande, mas ainda bem que nós temos um grande aparato de teorias que, claro que a teoria é muito diferente da prática, mas essas teorias, esses estudos, eles nos ajudam, nos amparam a ter, por exemplo, alguém que ainda não tem contato com a sala de aula, que está na condição de estagiário e se depara nessa situação de nunca ter tido contato com a sala de aula. Então, essas teorias elas nos ajudam a entender, em determinadas situações, saber como agir, e são muito importantes, para o nosso aprendizado como professor. Sabemos que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas pode ser muito prazerosa porque nós estamos ajudando, incentivando novos pensadores, novos, quem sabe, novos teóricos. Então, assim, é uma missão muito importante que deve ser levada muito a sério. A observação, a Escola Quilombola de Ensino Fundamental, Unidade Escolar José Urso Bezerra de Farias, é uma escola de ensino fundamental maior e é pertencente à Rede Municipal de Educação, localizada na Avenida Brasil, sem número 8, o CEP 65.250, no município de Alcântara. A homenagem é em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao povo alcantarense, em especial aos moradores dessa comunidade, como prefeito do município de Alcântara. A escola ela atende o ensino fundamental do 6º ao 9º regular
e o EJA, sexto, sétimo, oitavo e nono. Temos aqui o corpo administrativo da escola, tendo como diretor do Sinaldo Bernardo Vieira e a vice-diretora Eulália Tereza Fernandes, e o corpo de professores, auxiliares administrativos, operacionais, vigias, merendeiras, e, enfim, chegamos aqui. Temos, então, os planos de aula que foi aplicado em sala com os alunos, a disciplina Análise Linguística e Semiótica, onde foi muito importante, né, para os alunos esse processo de conhecer o artigo de opinião, aprender a organizar ideias. Então, temos aqui, né, as atividades que foi executada em sala, tendo um excelente resultado com os alunos. Foi muito bom a participação interativa, muito bom. Então, aqui a parte da vivência do estágio curricular obrigatório 2 foi realizado na unidade escolar José Lúcio Bezerra de Farias, que é localizada no estado do Maranhão, na cidade de Alcântara. O estágio foi realizado na turma do 8º ano do ensino fundamental, com a professora Vânia Maria Cartagines Ramos. Então, o que eu tenho a dizer sobre a vivência do estágio é que foi uma experiência muito boa, apesar de que eu já tive, né, antes do estágio, a experiência em sala, mas que sempre dá aquele frio na barriga, é diferente, a gente sente, é uma turma nova, não é uma turma lá que eu já tinha trabalhado, então, assim, foi uma experiência muito boa. Então, a professora, a regente da turma, é uma excelente professora que me ajudou, me auxiliou nos planos, na hora até mesmo de executar a aula, foi uma excelente auxiliar, uma professora que era regente, mas naquele momento ela estava me orientando, me ajudando, foi muito bom, excelente. E, por fim, as referências, né, de tudo que foi utilizado, tudo que foi falado aqui, das referências, sobre as teorias, as metodologias, está tudo amparado aqui. E, por fim, eu deixo esta frase magnífica de Fernando Pessoa, que diz que a minha pátria é a língua portuguesa. Então, muito obrigada e que sejamos professores muito profissionais e que possamos pegar todas essas metodologias e teorias e aplicá-las na nossa vida, porque são muito enriquecedoras para nós quanto professores. Obrigada.